Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua orientação para continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te, Pai, por esta manhã, pela tua graça de nos dar a vida. Agradecemos pela tua igreja, agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela tua soberania. Agradecemos, Senhor, por Cristo e agradecemos pelo ministério do teu Espírito Santo sobre nós. Esta é a nossa oração, o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar o nosso estudo da doutrina do Espírito Santo, um estudo que nós começámos na semana passada e nós queremos continuar. Muita coisa está acerca do Espírito Santo, mas eu gostaria de rever aquilo que nós falámos na semana passada. Então na semana passada nós introduzimos o tema do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e falámos acerca da atividade do Espírito Santo no Testamento, a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento, nomeadamente na criação. Quando falamos acerca da atividade do Espírito Santo na criação do cosmos, vimos, e dissemos isto na semana passada, que a terceira pessoa da divindade está aí, mas velada. A terceira pessoa da Trindade está aí, mas velada. E o que é que quisemos dizer acerca disso? Falámos que o conceito da pessoa trinitária, ou a terceira pessoa da Trindade, não é exposta no Antigo Testamento com tanta clareza como é no Novo Testamento. Ora, isto não significa que a terceira pessoa da Trindade não está lá. E nós vimos na passagem, logo em Gênesis capítulo 1, que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Não que o Espírito Santo iria criar alguma coisa, mas ele iria continuar a criação, ou iria continuar aquilo que Deus já tinha criado, ia brotar a vida dos elementos que já estavam na criação. E isto levou-nos ao nosso segundo ponto, nesta atividade do Espírito Santo na criação, que é a atividade do Espírito Santo na criação. Vimos também a atividade do Espírito Santo em Israel sobre a nação. Não só vimos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está envolvida ou está presente no Antigo Testamento, não apresentando-se como terceira pessoa da Trindade, mas que ela está envolvida no Antigo Testamento, na criação, mas ela está envolvida também, esta pessoa está envolvida no que diz respeito à nação de Israel, está envolvida com a nação de Israel. E vimos a relação do Espírito Santo com Israel com respeito à semente. Lembram-se que falámos da primeira aparição que temos do Espírito Santo em Gênesis, que é aqui, na passagem de Gênesis capítulo 1, que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E depois temos a próxima menção do Espírito Santo com respeito a José. E nós sabemos que José foi escolhido de Deus, foi escolhido para parte de Deus para conservar o povo israelita, conservar a nação de Abraão, para que eles não morressem devido àquela grande fome que veio sobre o mundo. Então, José foi escolhido para ir para o Egito e para salvaguardar, para proteger e para alimentar a nação de Israel. Foi por isso que as 12 tribos, ou os 12 irmãos vieram, juntamente com o seu pai, vieram para o Egito para serem alimentados. Então o que nós denotamos aqui é que a mesma forma que o Espírito Santo estava na criação, depois Deus fez a promessa da semente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e esta semente é conservada até à grande fome no tempo do Egito, no tempo de José, vemos que o Espírito Santo está ativo para preservar a semente. E temos a prova disto também no Êxodo. Então se ele preserva a semente, significa que ele vai ou iria libertar o povo do Egito. Depois de 400 anos de escravatura, o Espírito Santo estava aí. O Espírito Santo estava aí a trabalhar com o povo e acaba por libertar o povo. E depois temos esta menção em Deuteronômio que o Espírito Santo estava a pairar sobre o povo como uma ave paira sobre as suas crias. E a imagem aqui é a mesma imagem que nós temos em Gênesis capítulo 1. Quando é-nos dito que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, pairava sobre o vazio. Alguns gostam de usar a palavra caos, o deserto. Bem, esta é a mesma imagem que também vemos com o povo de Israel. O Espírito Santo pairava sobre a face do abismo e brotou a vida, 6 dias da criação, e agora o mesmo Espírito Santo paira sobre Israel para agora criar uma nova nação neste projeto que Deus tem para o povo de Israel depois da sua libertação. Então vemos o mesmo quadro aí. Também vimos o Espírito Santo sobre os juízes. O Espírito Santo estava ativo sobre a vida dos juízes.
Embora que os juízes, alguns deles, tenham vidas questionáveis, e nós perguntamos como é que estes homens poderiam ter o poder do Espírito Santo sobre eles, depois de fazerem estas coisas todas que eles faziam, serem homens movidos pela sua sensualidade, homens que eram capazes de sacrificar os seus próprios filhos, homens que se entregaram à idolatria. Como é que Deus vai colocar o Espírito Santo sobre estes homens para fazer estas grandes obras? E a nossa conclusão é que Deus usa quem quer, porque Deus não está limitado às limitações dos homens. E Deus usa estes juízes para fazer grandes coisas. Dá-lhes o poder do Espírito para que eles enfrentem as nações inimigas, libertem o povo de Israel e façam grandes coisas. Não só isso, mas também vimos que o Espírito Santo teve sobre os reis de Israel. Aliás, o primeiro rei de Israel, que foi Saul, ele foi um homem que teve o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Foi por isso que ele começou a falar, a profetizar, porque ele teve o Espírito Santo sobre ele. Não só Saul, mas também Davi. O que é interessante é uma nota, eu não falei isto na semana passada, mas depois destes dois reis que tiveram o Espírito Santo, é interessante porque não temos muita menção no Antigo Testamento sobre outros reis que tiveram sobre eles o Espírito Santo para fazer aquilo que fizeram. Então isto denota que temos aqui um precedente no Antigo Testamento, tanto para Saul como para Davi, que existe uma ligação entre o ministério ou o ofício de profecia com o ofício real. E isto abre um precedente para um futuro rei e um futuro profeta que viria. Não é? Então o Antigo Testamento está-nos a preparar esse cenário. Está a preparar o nosso racional e o racional dos seus primeiros ouvintes para saber quem é que viria e cumpriria este ofício de rei e de profeta também. Então Davi foi um profeta. Davi foi um rei. E Davi teve o Espírito Santo sobre ele. Também falámos acerca da queda de Davi e mencionámos isto que Davi diz no Salmo 51, depois de ele cometer este pecado com Batseba. Ele pede a Deus: Deus, não retires o teu Espírito de mim. O que é que isto significa? Será que Davi está a pedir a Deus para que não retire a salvação, para que ele não perca a salvação, nada disto? Ele só está a pedir a Deus para que Deus não retire o Espírito que o capacitava para ser rei sobre Israel. Esta era a unção. Isso é que Davi muitas vezes dizia aos seus contemporâneos que ele não podia tocar em Saul, porque Saul era o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor, aquele que tinha o Espírito Santo sobre ele, para ter o ofício de monarca sobre Israel. Então Davi estava a pedir a Deus: Deus, eu não quero perder o teu Espírito, eu não quero pedir aquilo que me capacita para ser rei sobre Israel. Então todas estas coisas falámos na semana passada e são coisas extremamente importantes que nos ensinam sobre o caráter e a atividade do Espírito Santo. Não temos muita revelação no Antigo Testamento acerca do Espírito Santo. Grande parte daquilo que nós sabemos acerca do Espírito Santo, nomeadamente que ele é a terceira pessoa da Trindade, esta expressão terceira pessoa da Trindade não aparece no Novo Testamento, não aparece na Bíblia. Isto é uma frase que explica a atividade, explica quem é o Espírito Santo nas Escrituras. E ele é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, do Deus trino ou triuno. Então a importância da atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento é quase indescritível. A história tem sido contínua, a história tem sido e continua a ser, a arena do Espírito. O Espírito é um implementador, é o aperfeiçoador dos propósitos de Deus. Alguém escreveu o seguinte, eu cito: sem indivíduos nada acontece e sem instituições nada é preservado. Sem indivíduos nada acontece e sem instituições nada é preservado. E reparem, indivíduos e instituições são duas coisas muito importantes nas Escrituras. O Espírito trabalhou em indivíduos-chave no Antigo Testamento, seja um líder importante como Moisés, um artista como Bezalel, que construiu o templo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele para que ele tivesse esta ação criativa na construção do tabernáculo. Tem personagens como Sansão, não é, que trouxe problemas aos filisteus, reis como Davi, profetas como Miqueias. Bem, o Espírito estava ativo nestes personagens, nestes indivíduos chaves, digamos assim. O Espírito também estava a trabalhar em instituições chaves da aliança, como as profecias, ou seja, o ofício da profecia e o ofício da realeza ou do ser rei. Então assim foram
geradas aquelas figuras importantes e paradigmáticas como Moisés e eventos como o Êxodo e instituições como o tabernáculo para a presença divina. Não só estas instituições, estes indivíduos, mas também as Escrituras nos foram dadas pelo Espírito Santo. E todas estas coisas que nos foram dadas no Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, não devemos pensar que isto são eventos, instituições e indivíduos aleatórios na história. Todos estes elementos do Antigo Testamento servem para alguma coisa e nós devemos ler o Antigo Testamento como uma história com significado, não só para eles, mas para nós também. E todas estas instituições, indivíduos e eventos conduzem-nos para alguma coisa. Conduzem-nos para aquilo que é o maior evento da história, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. É por isso que a Bíblia diz que todos estes elementos do Antigo Testamento são como sombras. E estas sombras apontam para aquilo que é a substância, que é o Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e o seu ministério. E eu acrescento ainda que tudo isto ilumina o caminho para todos aqueles que expectavam na época bíblica, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e neste tempo transitório entre o Antigo e o Novo, preparam e iluminam o caminho para aquele que seria o grande profeta. Abram em Deuteronômio capítulo 18. Mantenham as vossas Bíblias aí perto de vocês, está bem? Telemóveis, Bíblias físicas, como quiserem. Mas reparem o que é que Deus diz a Moisés acerca do seu ministério e da sua função como profeta. Diz aqui no versículo 15, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, isto é Deuteronômio capítulo 18, versículo 16, não ouvirei mais voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Versículo 17, então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Versículo 18 de Deuteronômio 18. Eis, lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então é esta preparação, todas estas instituições, quando eu leio o Antigo Testamento, e eu leio coisas como o tabernáculo, como o ministério profético, como a monarquia, e certos eventos como o Êxodo, eu devo me perguntar, o que é que isto me indica ou ilumina acerca da vinda do Salvador? Isto é muito importante. Então sabemos logo no Antigo Testamento que viria alguém que era um profeta como Moisés. Alguém que falaria a palavra de Deus. Sabemos que quando o povo estava ali no Monte Horebe e ouviu as palavras de Deus, eles tremeram, porque ouviram o som da trombeta, ouviram a grande escuridão, ouviram todas aquelas coisas e disseram que Deus não fala connosco. Então Moisés era quase como este mediador entre Deus e o povo. Mas agora diz a palavra de Deus que virá alguém, ou que viria alguém como Moisés, que traria as palavras de Deus, um profeta, o último profeta, o derradeiro profeta. E nós sabemos quem este profeta é. Quem é este profeta? Podem dizer alto, quem é este profeta? Vá lá, pessoal. Quem é o profeta? Digam alto, não tenham medo, podem falar. Imaginem que é uma escola dominical. Se é para errar, é com convicção. Quem é o profeta? Quem é este grande profeta, o derradeiro profeta? Jesus Cristo. Ora, o que é interessante acerca deste profeta, e que muitas vezes nós não estamos habituados a pensar desta forma, e acho que o pastor Mário já frisou este ponto várias vezes, é que este Jesus era de facto um homem. Segunda pessoa da Trindade, sim, o Logos. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus, estava com Deus. Mas ele é um homem. Corpo de homem, alma de homem. E o que é que isto significa? Significa que viria um profeta que era um homem. E este homem, para fazer o seu ministério, ele não iria apelar à sua divindade, ou seja, à sua natureza divina. Ele iria apelar a algo que é a mesma coisa que nós apelamos para viver a nossa vida cristã. E isso é o Espírito Santo. Reparem comigo nesta passagem em Isaías capítulo 11. Vejam o que é que diz Isaías, o profeta Isaías, acerca deste tronco, deste rebento do tronco de Jessé. Isaías capítulo 11, que se refere ao Senhor Jesus Cristo.
Isaías capítulo 11, versículo 1 até ao versículo 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Este profeta que viria, além de ser um profeta como Moisés, era um homem, e ele teria sobre ele o quê? Desculpem. Volta atrás. Quem é que estaria sobre ele? Não é uma coisa que estaria sobre ele, é quem é que estaria sobre ele? O Espírito Santo. Grande parte da atividade e do ministério do Senhor Jesus Cristo foi feito porque ele tinha sobre ele o Espírito Santo. E eu sei, isto abre uma série de questões. Então, as curas que Jesus fez, as profecias, as coisas que ele disse, o ministério que ele fez, os milagres que ele fez. O pastor Jair está-me a dizer que ele não fez isto porque era Deus, ele fez isto porque tinha o poder do Espírito Santo e era um homem cheio do Espírito Santo. Bem, é exatamente isso que eu estou a dizer. Mas isso falaremos noutro episódio. Agora, o meu interesse esta manhã é falar-vos acerca da atividade do Espírito Santo. Falámos da atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas também temos que falar da atividade do Espírito Santo no Novo Testamento e da pessoa do Espírito Santo em toda a Bíblia. Mas antes de chegar à atividade do Espírito Santo no Novo Testamento, seria importante entender a atividade do Espírito Santo nas Escrituras. A atividade do Espírito Santo nas Escrituras, ou o Espírito Santo e a Palavra. O Espírito Santo e a Palavra. Isto acaba por ser o elo de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E depois, em outros momentos, vamos falar acerca do ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, nomeadamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, só nas páginas do Novo Testamento encontramos uma reflexão mais sistemática sobre a obra do Espírito Santo na doação da Palavra de Deus, ou seja, do Antigo Testamento. E vemos isto em passagens muito conhecidas, como 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Agora, quando os autores do Novo Testamento abordam este assunto da atividade do Espírito Santo nas Escrituras, ou do Espírito Santo no Antigo Testamento e na Bíblia, eles fazem-no como homens que estão a interpretar as Escrituras. O que os autores do Novo Testamento estão a fazer é que eles usam o Antigo Testamento para explicar ao povo do Novo Testamento a vontade de Deus. Okay? Nós já vamos entender isso um pouco mais à frente. Mas os autores como Paulo, autores como João, eles usam muito o Antigo Testamento. Pedro, eles são apóstolos do Senhor. Eles estão a construir aquilo que é o Novo Testamento. Ainda não temos as cartas, ainda não temos os evangelhos escritos, ainda não temos a construção completa, o produto final do Novo Testamento. Então eles estão ali a escrever estas cartas, estão a falar à igreja, mas qual é a Bíblia que eles usam? É uma grande pergunta, qual é a Bíblia que eles usam? Bem, eles estão a usar aquilo que nós conhecemos como o texto da Antiga Aliança ou o Antigo Testamento. Então eles pregam o Testamento, eles fazem a análise do Antigo Testamento, eles interpretam o Antigo Testamento. Então a convicção de que os profetas do Antigo Testamento foram movidos pelo Espírito Santo reflete a reivindicação dos próprios profetas à inspiração. Aliás, vários textos do Antigo Testamento usam esta expressão: a palavra do Senhor, a mão do Senhor estava sobre nós. Vamos ver este exemplo, por exemplo, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Vejam como é que Jeremias se expressa quanto ele diz que traz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Versículo 2. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 9. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então temos esta atividade do Espírito Santo sobre estes homens, para que eles pudessem comunicar a palavra do Senhor. Aliás, é isto que Pedro nos diz. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala
com um pouco mais de precisão desta atividade do Espírito Santo nestes homens, nestes profetas, para que eles pudessem comunicar a palavra de Deus. Reparem o que é dito aqui em 2 de Pedro, capítulo 1. E Pedro está a falar aqui que existe algo mais confiável do que o seu testemunho acerca da revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nós podemos confiar mais nas Escrituras, aquilo que foi escrito e que nos foi deixado. O apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele diz: porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, falando de Jesus, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida dos céus, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Reparem agora nestes dos próximos versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por outras palavras, as Escrituras que vieram até nós não têm uma origem totalmente humana. Ou seja, as Escrituras não apareceram porque homens decidiram criar as Escrituras. Essa não é toda a história. Homens estiveram envolvidos, homens escreveram os textos, mas as Escrituras não apareceram por desenho humano. Não foram os homens que decidiram criar as Escrituras. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, e algumas traduções têm inspirados, mas a melhor tradução seria movidos pelo Espírito Santo. Estes homens de Deus, estes santos de outrora do Antigo Testamento, estes profetas, falaram e comunicaram a palavra de Deus movidos pelo Espírito Santo. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Agora reparem, não foram inspirados. Essa não é a palavra certa. Não foram inspirados. Deixem-me colocar só aqui uma nota. Quando nós falamos da palavra inspirado, nós pensamos em algo. Nós pensamos em inspiração como eu pintei uma obra de arte, eu construí algo, ou seja, fiz um monólogo e vocês dizem que inspirado que estava. Viram quão bonito foi? Não é esse tipo de inspiração. Eu quando ouço o Luís Ortiz a cantar na igreja, eu penso, que homem inspirado como este. Não existe. Então não é esse tipo de inspiração que eu estou a falar. Não é esse tipo de fervor, desse ânimo que eu estou a falar, deste ímpeto que eu estou movido a fazer algo, sinto-me animado a fazer algo. Não é esse tipo de inspiração. Quando a Bíblia usa a palavra inspiração, está a falar de o exalar de Deus. Ou seja, que Deus expira a sua palavra. Exala. Como nós exalamos, mandamos o nosso bafo para a mão. Este é o processo em que Deus manda o seu bafo, o seu alento, não para o homem, mas para o papel onde é escrita a sua palavra. É isso que é inspirado. O que acontece com estes homens é que eles não são inspirados. O que acontece com estes homens é que Deus move estes homens, assim como o vento move as velas de um barco, quando o barco está no alto mar. Este é o processo de inspiração. Então estes homens estão a ser movidos pelo Espírito para falar a palavra de Deus. E aqui vemos que o Antigo Testamento, por causa destes exemplos de Isaías, destes homens do Antigo Testamento que escreveram estas escrituras, vemos que o Antigo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo porque os homens que escreveram este livro foram movidos pelo Espírito Santo. Agora, o Novo Testamento informa-nos que os profetas comunicaram a palavra de Deus ao povo. Não é isso que a Bíblia nos diz? Abram em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Agora, Hebreus capítulo 1, e nós temos estudado o livro de Hebreus na ceia do Senhor. Hebreus capítulo 1 fala-nos que Deus, nos últimos tempos, falou-nos de outra forma, ou fala-nos de outra forma, que não é a mesma que falava aos antigos. Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, como pelos profetas. Dê-me exemplos de profetas. Eu estou a perguntar mesmo para vocês responderem. Dê-me exemplos de profetas do Antigo Testamento. Jonas, muito bem. Mais. Moisés, ok. Mais.
Elias. Mais. Quem? O profeta Eli. Quem é o profeta Eli? Não, acho que não. Eli? Está-se a falar de qual Eli? Podem falar, não tenham problema. Aquele Eli. Realmente tem homens que profetizaram, mas não tinham tanto o ofício de profetas, não é? Mas que profetizaram também. Mas digam mais outros profetas conhecidos. Como? Ok, muito bem. Davi, por exemplo, era um profeta, não era? Davi era um profeta. Davi é descrito no Novo Testamento como um profeta. Então nós temos todos estes profetas que falaram da parte de Deus. E o texto diz que Deus nos falou, ou falou aos pais pelos profetas. A nós, falou-nos como? Como é que nos falou a nós? A eles que estão a receber esta carta, ou esta pregação, seja o que for. E a nós, como é que nos falou agora? Falou-nos através... Não, o que é que diz o versículo? O Filho. E quem é este Filho? Quem é o Filho? Jesus Cristo. Ele agora fala-nos através do Filho Jesus Cristo. Então vemos claramente que o que nós temos agora no Novo Testamento, não é? E nós só vamos falar da inspiração do Antigo, não do Novo Testamento, mas o que nós temos é que o Novo Testamento, coloquemos desta forma, é o Filho a falar-nos. Este que é o Novo Testamento. Então o Novo Testamento informa-nos que os profetas comunicaram a palavra de Deus ao povo. Temos passagens como Hebreus 1:1, temos passagens como 1 de Pedro 1:19-21, que nós já lemos. Também podemos ler 2 de Pedro capítulo 3. Abram em 2 de Pedro capítulo 3 e vejam o que é que o apóstolo diz aqui. 2 de Pedro, segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 1-2, diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, das palavras que foram ditas pelos santos profetas, referência ao Antigo Testamento, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. O que nós temos neste versículo condicionado assim de uma forma bem sintética é a união entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, Deus falou-nos através dos profetas, através destes homens, e agora no Novo Testamento fala-nos através dos apóstolos, homens escolhidos por Jesus Cristo para trazer a sua palavra. E como vimos anteriormente, e vimos isto na semana passada, vimos isto com vários exemplos de homens que profetizaram no Antigo Testamento, como Saúl, mesmo o próprio Davi. Vimos também os homens que estavam com Moisés, depois de Moisés pedir ajuda a Deus para receber estes homens para ajudá-los. Eles profetizaram, isto está em Números capítulo 11 e 1 de Samuel capítulo 10. E como vimos anteriormente, estes outros exemplos, o envolvimento do Espírito Santo nesta atividade é indiscutível, ou seja, o Espírito Santo está envolvido na revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo que nos traz a palavra de Deus, que preserva a palavra de Deus, e nós vamos falar isso mais à frente, provavelmente se tivermos tempo na próxima semana, que o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus. Então o envolvimento do Espírito Santo é indiscutível. Aliás, um ótimo exemplo disto é o rei Davi, que é um rei profeta, ou um profeta rei. A doutrina do Espírito Santo não é uma invenção do Testamento. Coisa que está inerente no Novo e no Antigo Testamento. E ela é sumariada pelas palavras deste grande profeta Davi. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 diz: O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Isto é Davi, isto é um homem do Antigo Testamento. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E reparem o que ele diz a seguir: E sua palavra está na minha língua. Então aquilo que Davi falou, escreveu, aquilo que Davi comunicou através do Espírito Santo. E a palavra do Senhor estava na sua língua por causa do Espírito Santo. Aliás, os apóstolos, como o apóstolo Paulo, declaram enfaticamente que o Antigo Testamento é soprado por Deus, como eu acabei de mencionar. Agora, homens não são inspirados, homens são movidos, mas o texto, aquilo que nós temos, o livro,
é inspirado por Deus, ou é soprado, exalado por Deus. Diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, falando de Paulo a Timóteo, e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Estas sagradas letras, esta palavra que Paulo está a falar é do Antigo Testamento. Este texto que nós usamos para falar de toda a Bíblia, e não está completamente mal, o apóstolo Paulo está a pensar no Antigo Testamento e não no Novo. É isso que ele está a pensar. Reparem o que ele diz aqui no versículo 16. Toda a Escritura. Qual Escritura? O Antigo Testamento. Toda a Escritura é exalada, é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O que o apóstolo Paulo está a dizer, Timóteo, tu conheces as Sagradas Escrituras desde a tua infância. Aliás, são essas Sagradas Escrituras, com todas as instituições, os eventos e os indivíduos, os personagens-chave, que foram úteis para te levar à fé em Cristo Jesus. Por isso usa essas Escrituras. Usa esta palavra de Deus, porque é soprada por Deus. E esta palavra de Deus, Timóteo, o Antigo Testamento, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, é útil para a educação na justiça, para te preparar para que sejas um homem de Deus, apto para toda a boa obra. Então, isto significa, como nós temos dito várias vezes no Fundamentos da Fé, se eu quero servir bem à igreja, se eu quero servir bem aos meus irmãos, se eu quero estar apto para toda a boa obra, eu tenho que ler de Gênesis a Apocalipse. O Antigo Testamento faz falta. Se eu não ler o Antigo Testamento, obviamente eu não estou a ser usado pelo Espírito Santo e obviamente eu não estou a tornar-me habilitado para toda a boa obra. Então o Antigo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo. Este é o envolvimento do Espírito Santo com a Palavra de Deus. Não só isto, mas também vemos nas Escrituras uma simbiose entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Vemos que o Antigo Testamento está unido, que o Espírito Santo está unido à Palavra de Deus. Deixa-me dar um exemplo. Miqueias, o profeta Miqueias, que recebeu a palavra do Senhor, comunica esta mesma palavra enquanto estava acompanhado pelo Espírito Santo. Vamos abrir em Miqueias, profeta Miqueias, e vamos ver como é que Miqueias fala deste envolvimento que ele tem com a palavra de Deus. Miqueias, capítulo 1, versículo 1, reparem o que é dito. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, Miqueias é um profeta, ele fala a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor sobre ele. Ele comunica esta palavra acompanhado por quem? É a própria elucidação dele? Não, ele é acompanhado pelo Espírito Santo. Reparem no capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Que expressão interessante. Uma expressão que muitas vezes encontramos no Novo Testamento. Mas aqui ele diz que está cheio do poder do Espírito Santo, ou do Espírito do Senhor, e do juízo, e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele precisava disso. Para comunicar esta palavra, ele precisava do Espírito Santo. Aliás, eu preciso do Espírito Santo neste momento. Para que aquilo que nós estamos a comunicar faça sentido e que a palavra chegue ao teu coração, não só aos teus ouvidos, eu preciso que o Espírito Santo faça algo. Aliás, em Efésios é-nos dito que o Espírito não é a minha espada, nem é a tua. É a espada... Desculpem, que a palavra de Deus não é a minha espada, nem a tua. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Então eu sou completamente impotente de mover esta espada como eu quero e como bem me apraz. A única coisa que eu posso fazer é comunicá-la e o Espírito Santo é que vai fazer a cirurgia, ele vai ser incisivo naquilo onde ele quer atacar, mudar ou transformar, no teu coração e no meu. Porque é a espada, não do Jairo, não do Pedro, não do Mário, não de nenhum de nós, é a espada do Espírito Santo. E é isto que o profeta Miqueias está a fazer, ele está a falar da parte do Senhor, usando a espada do Espírito. Por isso que o poder do Espírito está sobre ele. Portanto, a palavra e o Espírito são dois elementos que andam sempre juntos e têm que andar juntos. Outro exemplo que vemos nisto, nesta simbiose entre a palavra e o Espírito, é com o profeta Ezequiel. Agora, quando o profeta Ezequiel preparava-se para trazer a palavra de Deus contra os líderes de Judá, não é? E podemos abrir em Ezequiel, vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel.
Profeta Ezequiel, capítulo 11. Vejam o que é que ele diz aqui no versículo 4. Vamos começar no versículo 1. Então me levantou o Espírito, Ezequiel capítulo 11, e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o Oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidades e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao filho do homem. Então é dito a Ezequiel para que profetize contra os líderes. Agora reparem, todo o contexto do livro de Ezequiel é que Deus está a abandonar a nação, Deus está a abandonar Israel. É por isso logo no início, nos primeiros capítulos, aparece como parece o coche real, né? Que aparece aqueles querubins, aqueles seres viventes, aquelas rodas, aqueles olhos, aquele fogo, e Deus está sentado sobre esse coche, e ao longo do livro o coche vai abandonando Jerusalém. Significa que a presença de Deus já não está com Israel. Deus deixou Israel. O Espírito de Deus já não está lá. A pessoa de Deus já não está lá. Então vai abandonando. E Ezequiel tem que dar esta palavra da parte de Deus para confrontar os pecados dos líderes de Judá. Então ele diz que eu estou a profetizar contra Judá. Vejam o que é que ele diz no versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Caiu sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço, diz o Senhor. Então, para que Ezequiel possa fazer isto, ele precisa do poder e da atividade do Espírito Santo. Então, no caso de Ezequiel, vemos a mesma união que vimos em Jeremias. Agora, o que é significativo sobre Ezequiel neste momento é a tematização do papel do Espírito na articulação dessa palavra. É necessário o Espírito para articular, comunicar, verbalizar e entender a palavra de Deus. É necessário o Espírito de Deus. Não só Miqueias, Ezequiel, mas também Isaías. Aliás, Isaías especificamente associa o Espírito com as palavras de Deus, tanto na inspiração quanto na iluminação. Veja o que é que Isaías diz no capítulo 59, versículo 21. Isaías, capítulo 59, versículo 21, diz o seguinte: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus em tua boca não se apartarão dela. Nem de teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Então, tudo isto para dizer que o Espírito garante não só a origem da palavra, mas também a preservação da palavra e o cumprimento da palavra. O Espírito Santo é fundamental. Se estás aqui hoje e tens o Senhor Jesus Cristo como Salvador, é porque o Espírito deu-te a capacidade de entender o Evangelho e a sua palavra. Não só isso, mas o Espírito usou o pregador, ou seja o que for ou seja quem for que comunicou a palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegasse ao teu coração como espada de dois gumes, que penetra até o mais profundo interior da alma humana. Então foi exatamente isso que aconteceu. O Espírito Santo estava ativo. E o Espírito Santo estava ativo na nossa vida vez após vez após vez. Neste processo químico que nós temos no nosso cérebro, nos pensamentos, e vocês estão a pensar uma série de coisas enquanto eu estou a falar. O Espírito Santo está ativo de uma forma misteriosa para abrir os olhos e iluminar. E criar confiança na palavra de Deus e no nosso Deus Trino. Então esta é a atividade do Espírito Santo na palavra, que acaba por ser a ponte que nos leva depois ao Novo Testamento. Mas antes de poder entender o que é que o Novo Testamento fala acerca do Espírito Santo, nomeadamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de entender esta verdade, que é muito importante e que é fundamental. O Espírito Santo não é apenas uma força, como dizem os testemunhos de Jeová. O Espírito Santo não é apenas uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade. O Espírito Santo é uma pessoa
Trindade. Agora, esta expressão pessoa é super importante. Porque nós, como seres humanos limitados, quando pensamos na pessoa, pensamos em um indivíduo. Uma pessoa é um indivíduo. Agora, quando falamos de Deus, estamos a falar de um ser que é trino. Deus só tem uma natureza. Aliás, a Bíblia diz, só existe um Deus. Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus. Deus só existe um. Mas quantas pessoas estão neste Deus? Bem, a Bíblia nos ensina que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo, assim como o Pai e como o Filho, é também uma pessoa. Não é uma coisa, não é uma energia, não é uma força. Ele sim reflete força e poder e vida, mas ele é uma pessoa. E uma das formas de ter a certeza que ele é uma pessoa é vendo que ele reage como uma pessoa. O Espírito Santo pode ser obedecido, pode ser desobedecido, pode ser resistido. Nós não resistimos e obedecemos a coisas. Mas agora, com toda a questão da inteligência artificial, nós pensamos que estamos a resistir a coisas. Mas aqui a questão é que nós não resistimos e obedecemos, ou desobedecemos, ou mentimos, ou insultamos coisas, mas sim pessoas. E por ser pessoas, e por ser pessoa, o Espírito Santo responde. Um bom exemplo disto está em Marcos, capítulo 3. Vamos abrir em Marcos. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, onde acontece algo que, na vida de Jesus, que muitas vezes nos assusta, não é? E nós pensamos, será que isto pode acontecer comigo também? Marcos, capítulo 3. Versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão. Isto é Marcos capítulo 3, versículo 20. De maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu, e pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. Isto era o argumento deles, versículo 23. E chamando-os assim, disse-lhes por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não maniatar o valente e então roubará a sua casa. E Jesus não está a ensinar aqui que nós devemos roubar, está bem? Ele só está a dar um exemplo. Versículo 28. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfémias, tudo será perdoado. Toda a sorte de blasfémias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Agora, esta é uma passagem que perturba muita gente, porque as pessoas muitas vezes pensam, será que eu já cometi este pecado e agora nunca mais serei perdoado? Será que eu posso cometer este pecado e nunca mais ser perdoado por blasfemar contra o Espírito Santo? Agora, se serve de consolo, eu não acredito nisto. Há pessoas que acreditam que nós podemos cometer este pecado imperdoável. Mas eu não acredito que nós podemos fazer isto agora. Porque era requerido uma série de coisas. Uma delas é a presença de Jesus Cristo fisicamente como estava neste momento. Agora reparem, isto é um momento muito particular na história do Novo Testamento, na história bíblica, em que Jesus estava presente. O profeta e o rei e o sacerdote que era prometido agora estava presente. E o propósito dele era trazer o reino através do Espírito. Por isso ele fazia todos aqueles milagres através do Espírito. Ele falava o que falava através do Espírito. Ele curava através do Espírito. Ele andava sobre as águas através do Espírito. E todas estas coisas eram sinais de que o reino de Deus chegou sobre eles. Mesmo a exorcisão que ele fazia, as ressurreições, mas eles agora olham, os líderes de Israel, aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés, aqueles que seguiam o legado de liderança de Israel, diziam que eles é que deviam recebê-lo. Eles é que deviam receber o Messias. Eles agora dizem, sabem, todas estas coisas que este Senhor faz é através do diabo.
Então esta é a expressão, é a maior expressão de dureza e de revolta e de rebeldia que alguma vez Israel poderia ter contra o Messias. E por isso, esse pecado é totalmente imperdoável. Porque eles estão a blasfemar, neste caso, neste contexto, contra a obra visível, clara, tangível e perceptível do Espírito Santo. Por isso, este pecado não pode ser perdoado. Então este caso de Marcos mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, porque nós não podemos blasfemar contra coisas, mas sim contra pessoas. Então o que nós entendemos é que o Espírito Santo é uma pessoa. Também entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele ensina. Reparem, João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Eu vou ler a partir... por uma questão de tempo, vou só ler o versículo 26. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isto é um texto importantíssimo acerca do ministério do Espírito Santo. O que temos aqui é que o Espírito Santo ensina. Este é o discurso, o último discurso de Jesus no aposento alto. Ele está a se despedir dos discípulos. Ele está a dizer que vai-se embora. Ele vai deixá-los, mas vai deixar alguém que é como ele, mas diferente. E que vai ter o ministério específico de ensinar tudo aquilo que Jesus disse. Não é? Agora, quando Jesus menciona isso, ele está a falar do Espírito Santo, não só na sua atividade de ensino, mas também no Espírito Santo como uma pessoa distinta do Filho. Porque ele é outro paracleto, ou outro consolador, ou outro advogado, como vocês quiserem chamar. Ele é outro. E vemos, obviamente, que se ele é outro como o Senhor Jesus, e Jesus é uma pessoa, então o Espírito Santo é uma pessoa que ensina também como o Senhor Jesus e que segue parte do ministério do Senhor Jesus, que é glorificar o Senhor Jesus e lembrar aos apóstolos. Por isso é que nós temos o Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento porque o Espírito Santo lembrou aos apóstolos e aos escritores tudo aquilo que Jesus disse. Por isso nós temos exatamente tudo aquilo que Jesus viveu e Jesus disse. Mas vemos aqui claramente algo particular na personalidade do Espírito Santo, que ele ensina. Coisas não ensinam, pessoas ensinam. E se coisas ensinam é porque teve mão de alguma pessoa que criou essa coisa para ensinar. Pessoas ensinam, não coisas. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Isto leva-nos para outro ponto interessante acerca da questão do Espírito Santo, não é? Ele é uma pessoa, mas que tipo de pessoa é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um Deus? Será que ele é um Deus? Não, o Espírito Santo não é um Deus. Mas o Espírito Santo é uma pessoa divina que pertence à Trindade. Agora, eu sei que causa muita confusão, mas quando nós falamos da Trindade, nós estamos a falar de um só Deus, três pessoas distintas, que são coeternas, são coiguais, participam da mesma natureza divina, mas têm funções distintas. É por isso que Jesus não era esquizofrénico. Quando ele dizia, eu vou orar ao Pai. Jesus adorava a Deus. Ele era Deus, mas falava com o Pai como segunda pessoa da divindade. Então isto é muito importante, porque uma das a maior dificuldade que as pessoas de fora, os descrentes, têm com o cristianismo é que eles dizem que nós falamos de três deuses, mas nós não estamos a falar de três deuses. Estamos a falar de três pessoas, um Deus. E uma delas é o Espírito Santo. E nós podemos ver claramente que o Espírito Santo é Deus por uma passagem muito conhecida. Vamos abrir em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 que fala claramente que o Espírito Santo é Deus. Este incidente é o incidente de Ananias e Safira. Quando eles vendem uma propriedade e querem dar, nesta época embrionária da igreja, as suas riquezas aos apóstolos para ajudar na expansão do Evangelho e no crescimento da igreja. Versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço. Sabendo também sua mulher e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, mas Ananias e Safira mentiram a Deus ou ao Espírito Santo?
Bom, sim, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas ele sendo Deus, ele não é o Pai nem o Filho. E precisamos de entender isto não de forma a tentar explicar este mistério, mas tentar entender o que as Escrituras nos ensinam acerca da diferença de pessoas. O Espírito Santo é obviamente outra pessoa. Assim como Jesus Cristo é uma pessoa, mas também é divino. Abram comigo em João capítulo 1. E reparem neste versículo de João capítulo 1, muito conhecido, que parece uma aparente contradição. É uma aparente, eu uso aparente propositada de propósito. João capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Temos aqui três orações, três frases importantes. A primeira frase é que no princípio era o Verbo. Qual é o princípio? Obviamente este princípio se refere à criação, mas a questão aqui não é falar da criação, mas é falar acerca da existência do Verbo em referência à criação. O que o autor está a dizer não é que, o que o autor não está a dizer é que Jesus foi criado no princípio. Está a dizer que o Verbo já existia quando o princípio iniciou, se eu posso colocar desta forma. Quando apareceu o princípio. Então, se nós agarrarmos no princípio, num ponto de tempo, e esticarmos o tempo para trás, o quanto nós quisermos, já o Verbo existia. Se eu posso falar nesses termos. O princípio como um marcador. A massa, o tempo e o espaço. Não é preciso tudo, ou eu tenho que pôr por causa da gravação. Tenho que pôr. O patrão mandou. Então, o tempo começou a existir no princípio. Mas se nós formos do tempo do princípio para trás, esticarmos, se eu posso dizer, o tempo para trás, o infinito, já o Verbo existia. É isto que a frase está a dizer. No princípio era o Verbo, ele já era. Agora, quem é este Verbo? Tem duas frases a seguir que causam um pouco de transtorno, porque parecem contraditórias. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se eu aplicar isto ao Gui, se eu disser o Gui estava com o Gui e o Gui era Gui, o que é que vos parece? Vocês diriam, já era deixar as drogas, no mínimo, diriam para deixar as drogas. Mas aquilo que está a dizer aqui acerca do Verbo é que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, esta expressão na primeira frase, o Verbo estava com Deus, está a falar que o Verbo, nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, depois diz mais à frente, que o Verbo encarnou, está a dizer que ele estava face a face com Deus. Lembram-se daquela instância quando é dito que Moisés falava face a face com Deus como um amigo? Bem, esta é a ideia. Então significa que o Verbo é uma pessoa distinta neste seio trinitário, porque ele estava com Deus, ele estava face a face. Mas ao mesmo tempo diz que este Verbo que estava face a face, ele era quem? Deus. Agora, não há forma como explicar isto com uma fórmula. O que nós precisamos fazer é simplesmente aceitar como as coisas são. O problema não está nas Escrituras, o problema é nosso. Nós não temos limitações, não conseguimos entender. Então vamos todos nos resignar, respirar fundo e dizer assim, eu não entendo, mas se a Escritura diz que esta segunda pessoa da Trindade estava e era, então é isso que eu vou dizer também. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Que ele é Deus e que ele é o outro Paracletos, ele é a outra pessoa. Agora, teólogos ao longo do tempo foram tentando desenvolver frases para tentar explicar isto às pessoas e para credos, porque todas as igrejas, todas as instituições religiosas têm credos, declarações de fé, para nos fazer entender o que é que nós queremos e podermos articular aquilo que nós queremos. Então, teólogos ao longo do tempo foram explicando esta relação do Espírito Santo, do Filho e do Pai, de forma a que possamos entender. Então, nas Escrituras, o Espírito procede do Filho, assim como do Pai. Agora, esta é uma expressão importante, que o Espírito procede, ou seja, que o Espírito sai. Agora, o Filho, que é um membro da Trindade, ele não procede do Pai nem do Espírito, mas ele é gerado pelo Pai. Estas são expressões que as Escrituras usam. Agora, quando eu digo gerado, não estou a dizer que o Filho nasceu do Pai, ou que o Filho foi criado pelo Pai.
mas que a sua geração está no Pai. Mas isso, depois com o pastor Mário, ele vai falar mais acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós sabemos do Espírito Santo é que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito é o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8. Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Vamos já terminar, está bem? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz a palavra de Deus: portanto, os que estão na carne não podem... 8, versículo 9. Mas eu posso ler o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Okay? Toda esta temática do apóstolo Paulo é falar do ministério do Espírito, do capítulo 8 até à frente. E ele diz que nós não estamos na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas, Paulo, desculpa lá, mas o que me interessa ter o Espírito de Cristo? Basta-me ter o Espírito de Deus, não foi isso que tu disseste? Só precisava ter o Espírito de Deus, é isso? Se o Espírito de Deus habita em mim, então eu não estou na carne, eu estou no Espírito de Deus. Por que estás a falar do Espírito de Cristo logo na frase a seguir? Bem, porque o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus são o mesmo Espírito. Porque o Espírito Santo procede do Filho e do Pai. Ora, no mesmo sentido, assim como ele é o Espírito de Cristo, no mesmo sentido em que ele é o Espírito de Cristo, ele também é o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Vejam comigo no versículo 11, a partir do versículo 10. E se Cristo, ainda em Romanos capítulo 8, está bem? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vemos esta atividade trinitária. Em que o Espírito procede do Pai e do Filho para fazer esta atividade não só nos crentes, mas também claramente sabemos e vemos aqui neste texto que o Espírito sai do Filho. Da mesma forma, ele é o Espírito do Filho, como vemos em Gálatas capítulo 4, Filipenses capítulo 1. Ora, de acordo com isso, pode-se considerar que o Filho, igualmente com o Pai, envia o Espírito, o Paracletos, o Consolador, o Advogado. Vemos isto em João capítulo 15, versículo 26 e João 16, 17. E nós vamos ver isto para a próxima semana. Ele envia o Paracletos para batizar no Espírito Santo e derramar o Espírito Santo da promessa. Certo Tiago escreveu o seguinte, e eu cito: assim como todas as coisas são do Pai e através do Filho, todas elas existem e repousam no Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo, nada temos. Tão simples quanto isto. Então quem tem o Filho, tem o Pai, tem o Espírito. Quem tem o Pai, tem que ter o Filho e ter o Espírito. Quem tem o Espírito, então certamente tem o Pai e tem o Filho. Não há como desconectar isto. Então o Espírito Santo tem esta natureza. Ele é uma pessoa, e é uma pessoa que procede do Pai e do Filho. Mas claramente várias perguntas ainda surgem depois de estudar esta questão do Espírito Santo no Antigo Testamento e o Espírito Santo na sua pessoa e na sua atividade da palavra. Perguntamos, quando nós vemos o Espírito Santo e vemos a sua atividade, pensamos, então qual é o trabalho do Espírito Santo hoje? Não é? Se são três pessoas, se existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz hoje? O que é que o Pai faz hoje? O que é que o Filho faz hoje? O que é que o Espírito Santo faz agora na tua vida e na minha vida? Será que o Espírito Santo tem alguma atividade na igreja? Será que ele tem alguma atividade fora da igreja? Será que ele faz alguma coisa? Como é que pessoas chegam à salvação? O que é que o Espírito Santo faz? Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo como Salvador, eu creio porque o Espírito Santo me dá nova vida? Ou eu creio para ter a nova vida do Espírito Santo? Como é que isto funciona? E como é que os crentes do Antigo Testamento depois... Ou seja, eles não tinham Jesus Cristo, eles não tinham o derramamento do Espírito Santo. Se eu preciso do Espírito Santo para ser salvo, então como é que os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Se eles não tinham o dia de Pentecostes, se eles não tiveram a nova aliança, eles só tinham a aliança de Moisés, como é que eles tinham a percepção do espiritual? Se eles não tinham o Espírito Santo, como nós temos aqui, conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo? Todas essas perguntas, se Deus permitir, responderemos na próxima sessão. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. O Teu Espírito Santo é importante para nós. Sem o Teu Espírito, Senhor, nada somos. Sem o Teu Espírito nós não podemos nos arrepender dos nossos pecados, nós não podemos amar o Senhor, nós não podemos seguir-te, nós não podemos entender a Tua palavra, nós não podemos evangelizar. Sem o Teu Espírito Santo, Senhor, não há como conservar a vida neste mundo.
Sem o Teu Espírito Santo, Senhor, não há como ter poder para fazer a Tua obra. Sem o Teu Espírito Santo, a Tua igreja não pode permanecer. Sem o Teu Espírito Santo, pessoas não podem ser salvas, Senhor. Sem o Teu Espírito Santo, nós não poderíamos ter a Tua palavra. O Teu Espírito Santo é importante para nós. É a Tua habitação em nós. Nós agradecemos o privilégio que nós temos de, depois de ver todas estas instituições, estes eventos na história da redenção, e vermos, Senhor, de como Tu cuidadosamente preparaste o tabernáculo para que tivesse a Tua presença lá, e o povo desprezou isto. Preparaste o templo para que a Tua presença estivesse lá, por intermédio da arca, o Espírito estivesse lá, e o povo desprezou isto. Agora, nós, através de Cristo, temos o privilégio de ser os novos tabernáculos, os novos templos do Espírito Santo. E nós temos a Tua habitação em nós, e nós agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém e amém.